Não que as outras aulas não tenham sido importantes, mas é por causa da praticidade dessa aula. E como eu falei para vocês vão precisar voltar nesses slides. Eu estou devendo os slides da última aula e dessa aula. Raquel, acho que eu não passei nenhum até hoje, né? Mas eu encaminhei para o Júnior. Júnior, você encaminha para a Raquel, eu não tenho o contato dela. Você encaminha todas as aulas. Eu estou devendo 2 aulas para vocês. Já encaminhei 2, faltam 2. Essa é a nossa 4ª aula, se eu não me engano. Mas acho que a Emily também não encaminhei. Emily, eu tenho o seu contato. Se você não mudou o seu número, eu posso te encaminhar essas aulas também, tá? As 4 aulas que eu estou devendo aqui. Bom, essa aula é muito importante porque você vai precisar revisitar ela com frequência para você lembrar de como você vai compreender melhor a Bíblia. E assim, eu até gostaria de aplicar talvez uma prova para os irmãos, se os irmãos vão de fato decorar isso aqui. Eu não quero estar aqui domingo após domingo, vou colocar bem entre aspas, tá? Para que você esqueça tudo que você está vendo aqui. Nós não estamos aqui à toa, nós não estamos aqui porque nós não tínhamos nada para fazer em casa, não, nós estamos aqui por um propósito. O propósito de compreender melhor a Bíblia. E para isso essa aula de hoje é fundamental. Fundamental mesmo. Bom, pode avançar, Ângelo. Bom, esse aqui é o nosso slide, né? Você entende o que está lendo, e então a gente pode avançar para o próximo também. Ângelo, por gentileza. Bom, agora nós vamos então para regras práticas para a interpretação bíblica. O início desses slides eu devo ao pastor Erickson, como eu falei para vocês, eu era professor junto com ele lá na primeira igreja. Então os primeiros slides aqui são dele, mas os demais não são. Os demais são produção minha mesmo. Bom, para a gente entender melhor a Bíblia, a gente tem que primeiro entender que existem gêneros diferentes de leitura. Você não pode ler Salmos da mesma forma que você lê Apocalipse. Você não pode ler as cartas de Paulo da mesma forma que você lê as narrativas de Gênesis. Só aqui a gente já tem uma diferença muito significativa. Quando você está lendo uma narrativa, você está lendo de uma forma. Quando você está lendo poesia, você está lendo de outro jeito. Quando você está lendo uma carta, você está lendo de um jeito. E quando você está lendo livro de revelação, é de uma outra maneira. Então, por exemplo, você está lendo a narrativa de Gênesis. Você está lendo fatos históricos, coisas que aconteceram. Quando você está lendo Apocalipse, você está lendo fatos futuros que ainda não aconteceu e de forma totalmente simbólica. Quando você está lendo poesia, você está lendo um poeta falando para Deus coisas às vezes que estão em figuras de linguagem, coisas que podem ser reais também. E quando você está lendo cartas de Paulo, você está lendo ordens, você está lendo mandamentos diretos de um homem para uma igreja, por exemplo, ou de um homem para outro homem, por exemplo, quando Paulo escreve a Timóteo, quando Paulo escreve a Coríntios. Então ele está lendo instruções. Entende essa diferença? Gente, só isso que eu já falei para vocês muda completamente como você vai ler o texto bíblico. Então nós temos gêneros narrativos, evangelhos, parábolas, genealogias, milagres, enredos. Nós temos gêneros apocalípticos, que a gente chama profecias, alegorias, comparações. Nós temos epistolar, que são epístolas. Existe uma diferença, irmãos, vocês irmãos notaram, entre epístola e carta. Entre epístola e carta. Há uma diferença sutil aqui, mas ela às vezes até pode ser desprezada. Epístola às vezes geralmente é para indivíduo, cartas geralmente é para igrejas. Mas há autores que nem fazem essa diferença. Então você pode até desconsiderá-la. Mas se você pensar em indivíduo e em carta, é o que Paulo às vezes faz. Então o gênero epistolar, por exemplo, tem doutrinas. É claro, na verdade, irmãos, que quando você está lendo a narrativa lá de Noé, você está lendo a narrativa, mas tem uma doutrina por detrás também, tá? É porque as doutrinas das cartas, gênero epistolar, são mais diretas. Mas, por exemplo, de trás de uma narrativa tem uma doutrina, de trás de um salmo, que é uma poesia, está te ensinando a doutrina, tá? Doutrina nada mais é do que a palavra ensino, tá? Se você achar que é muito difícil a palavra doutrina. Normas e leis, aí nós temos gêneros poéticos, salmos, hinos, cânticos, sabedoria, orações e lamentos. Então, gente, quando você já tem isso na sua mente, você bateu num texto e está lendo ele, se você já tem essa diferença na sua mente, isso já te ajuda demais. Vamos para o próximo. Bom, então o que a gente tem que considerar? Antes de tudo, antes de eu ler a Bíblia, eu tenho que ter isso aqui em mente. O que eu tenho que ter em mente? Primeiro, que a Escritura interpreta ela mesma.
Isso é fato. Se eu tenho um texto difícil da Bíblia, outro mais fácil, eu vou usar a própria Bíblia para tentar interpretar aquele texto mais fácil. Perdão, aquele texto mais difícil, a partir de um texto mais fácil. Não, volta aí, Ângelo. Eu tenho que considerar a progressividade da revelação. Já falei isso para vocês de forma intensa, mas volto a repetir. De Gênesis a Apocalipse é uma revelação progressiva, que ela começa com pouca revelação. Adão e Eva não tinham revelação do todo, hoje nós já temos essa revelação do todo. Hoje a gente já tem a Bíblia fechada. Mas quando Eva recebe aquela promessa, olha, do teu descendente vai vir aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Quando Eva recebe essa promessa, ela crê que quando ela já tem Abel e Caim, ela já acha que aquela promessa vai se cumprir ali. Mas não, quantos milhares de anos se passaram para que aquela promessa viesse a se cumprir? Então hoje nós já temos essa progressão. Então quando você considerar a progressividade da revelação, Antigo e Novo Testamento, a gente já tem isso. Isso facilita para nós hoje o entendimento melhor da Bíblia. Há também um propósito da Escritura, revelar a glória de Deus e a sua vontade. Isso também tem que estar claro. Gente, ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela falou o seguinte: não, mas peraí, se Deus já sabe que aquela pessoa vai para o inferno, antes mesmo de Deus criar ela, porque Deus predestinou alguns para o céu, outros para o inferno, como que Deus faz isso? Eu não sei, irmãos. Eu sei que Deus faz tudo para revelar a sua vontade e a sua glória, mesmo que eu não entenda. Então, quando eu estou lendo um texto bíblico, se eu entendo que tudo é para a glória de Deus, se eu entendo que cada parte da Escritura está revelando Jesus, isso já me ajuda muita coisa. O princípio cristológico, como fundamento da unidade das Escrituras, é o que eu falei, né? Cada texto da Bíblia aponta para o Senhor Jesus. Bom, existe uma regra, né? Interpretar a Bíblia é uma ciência também, uma arte de aplicar essas regras, né? Eu já falei para vocês. Lembra daquele conceito, né, de hermenêutica e de exegese? A hermenêutica é a arte de interpretar, a exegese é as etapas dessa interpretação. Apesar de ser nomes de coisa de seminário, são termos importantes para você lembrar, mesmo que você dê outro nome. Mesmo que você não dê o nome de hermenêutica, dá um outro nome de interpretação, né? Mesmo que você não dê o nome de exegese, dê o nome de etapas de interpretação. Bom, a intenção do autor bíblico é mais importante e não a do leitor. Lembra que eu falei isso para vocês, daqueles vários tipos de interpretação, né? Alegórica, volta lá naquilo e tem a ver com isso aqui. Bem, eu tenho que observar os níveis principais e o contexto de cada texto. Por exemplo, nós temos o contexto histórico que a gente tem que considerar, né? A religião, a geografia. Quando eu falo de religião, gente, é só para vocês lembrar, por exemplo, de pessoas que adoravam a Baal. Era uma forma de religião, né? Você entender como eles adoravam a Baal é legal. Para você não ler só o texto lá e falar de Baal e você não entender nada. O que é Baal? Quem que é Baal? Baal era um deus. Então só de você saber que era um deus, que era uma idolatria, já te ajuda a interpretar texto. Geografia, não sei se vocês se lembram daquela passagem que eu preguei aqui para vocês de Marcos. Quando Jesus está ali no Mar da Galileia, lembra que o Mar da Galileia na verdade é mais que um lago? Ele tem uma cadeia de montanhas, que é as colinas de Golã, que está cercando o Mar da Galileia. Quando aquele Mar da Galileia está entre duas montanhas, duas cordilheiras, vamos assim dizer, aquela tempestade que Jesus enfrenta com os discípulos é uma tempestade só de vento. Ela não tem água, água no sentido de chuva. É uma tempestade de vento. Lembra que Jesus acalma aquela tempestade, mas aquela tempestade é de vento e ele acalma as águas. Quando você está entendendo que as colinas de Golã formam um corredor e que o Mar da Galileia está no meio e que o vento que desce do Monte Hermon, que é gelado, e ele desce com força, você entende pelo menos a formação do porquê daquela tempestade. Geografia, então, às vezes é importante. Nem sempre é importante. Por exemplo, quando a gente pregou lá aquela questão do Salmo 23, né? Entender o contexto como um pastor pastoreia as ovelhas é importante para aquela situação. Agora, o que adianta eu falar de contexto, falar de como é que pastoreia as ovelhas, se isso não é aplicado à sua vida? O que significa para você entender como que um pastor pastoreia as ovelhas lá no Oriente Médio, se isso não tem ligação com a sua vida hoje?
tem que fazer sentido. Não adianta nada eu falar tudo da ovelha, falar da lã, falar da pele, falar do tipo de solo, falar dessas colinas de Golã, falar que o Mar da Galileia está ali no meio, se isso não faz sentido para você. Toda vez que eu vou utilizar geografia, religião, política, social e economia, eu tenho que pegar aqueles contextos que está acontecendo e ver o que ele está aplicando para mim hoje. Há também o contexto literário, análise gramatical. Só o português já ajuda muita gente a entender muitos textos. Análise de discurso, contexto imediato e o contexto que a gente chama de amplo. Contexto imediato é o contexto que está acontecendo ali naquela passagem, mas há um contexto maior do livro inteiro. Por exemplo, nós estamos estudando Salmos. Há um contexto imediato da vida de Davi, que ele está fugindo ali do filho dele Salomão. É um contexto imediato, mas há um contexto maior de Salmos, do livro inteiro, que pegou 1000 anos de história, que conta mais coisas. E contextos teológicos, que são doutrinas, temas, implicações para a nossa vida, como eu já dei exemplos para vocês, e exigências da vida cristã. Pode passar, Ângelo. Bom, quando a gente fala de ter conhecimento das línguas originais, a gente está falando de grego, hebraico e aramaico, faltou aqui citar o aramaico, eu sei que às vezes pode ser difícil para os irmãos ter acesso a isso, né? Como é que eu vou ter o contexto originais? Bom, existe um livro chamado Interlinear do hebraico e Interlinear do grego. Lá você tem acesso a línguas originais, então ele está disponível na internet. Você pode comprar? Pode. Mas você pode simplesmente baixar um programa gratuitamente no seu celular, um aplicativo chamado Logos. L-O-G-O-S. Logos. Se você baixa, vai lá na Play Store, baixa o aplicativo Logos, você já vai ter isso aí também para te ajudar. Às vezes palavras originais é importante? Mas nem sempre. A tradução da sua Bíblia, que é fiel, que é confiável, você já pode utilizá-la. Mas há determinadas palavras que vão te ajudar de fato a entender algumas passagens bíblicas, nem sempre. Bom, características literárias e mensagens distintas. Por exemplo, a gente já falou de gêneros literários no slide anterior. Símiles, metáforas, que nada mais são comparações, tá? Símiles e metáforas são tipos de comparações. Antropoformismo. O que é antropoformismo? Como é que eu falo? É uma forma de que Deus usou a Bíblia para falar ao homem. Por exemplo, quando fala que Deus se arrependeu de criar o homem, lá em Gênesis, antes do dilúvio, né? Deus se arrependeu de criar o homem. Deus se arrepende de fato, irmão? Sim ou não? Não. Mas Moisés, usando o texto da narrativa de Gênesis, ele utilizou daquele antropoformismo para explicar ao homem a tristeza que Deus teve naquela situação que o homem se encontrava. Então, quando fala assim, Deus se arrependeu de criar o homem, não é que Deus se arrependeu no sentido de ter desistido do homem, de ter, se arrependido de fato, como a gente conhece o termo. Não, mas é que Deus de fato se entristeceu tanto da situação de como o homem estava. E aí ele utilizou aquela palavra para expressar a tristeza de Deus na circunstância daquela criação, de como que o homem estava com o seu coração tão corrompido. Isso é o que a gente chama de antropoformismo. E antropopatia é uma empatia de Deus para com o homem. É como se Deus quisesse mostrar para o homem de forma empática, mostrando amor, mostrando misericórdia, mostrando afetos, vamos assim dizer, né? De tristeza, quando Deus se entristece, por exemplo, quando o Espírito Santo se entristece com o seu pecado, é uma forma de mostrar empatia ao homem. Então ele usa esses termos, né? Ou não apagueis o Espírito, né? Aquele texto bíblico. É como se Deus estivesse mostrando empatia para conosco, uma forma de ligação com o homem, né? Para que o homem pudesse compreender isso melhor. Eufemismo, que nada mais é do que a gente hipérboles, né? Ou a gente tivesse colocando isso de forma... Perdão, hipérbole é embaixo, né? Eu não me lembro da palavra eufemismo agora, irmãos. É hipérbole que eu quis dizer. Ironias
e litotes, que eu também não sei, confesso para os irmãos. Eu vou buscar então essas duas palavras. Eu acho que eufemismo, se eu não me engano, é repetição, mas eu não me lembro agora. Bom, então tá. Por exemplo, Provérbios 22, 6. Abre lá esse exemplo de Provérbios capítulo 22. Abre lá Provérbios 22, 6. Eu acho que é um texto bem conhecido dos irmãos, Provérbios 22, 6. Acho que todo mundo já ouviu falar desse texto, mas abre lá só para ter uma ideia. Provérbios 22, 6. É um versículo que a gente tem costume de colocar até mesmo nas paredes dos quartos ou na sala das crianças. Diz assim, olha, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios é um exemplo muito clássico de que ele é um princípio geral para a vida e não uma promessa. Deus não está prometendo que se você ensinar o seu filho agora, ele jamais vai se desviar do caminho dele. Do tipo assim, por que eu conheço então filhos que foram criados na igreja e hoje, quando cresceu, se desviou da fé? Deus não está cumprindo a sua promessa. O livro de Provérbios não tem esse fundamento. O livro de Provérbios não tem esse fundamento no sentido de promessas. O livro de Provérbios tem o fundamento de nos trazer princípios para a vida. E a partir desses princípios, nós vamos aplicá-los. Então, quando o livro de Provérbios fala, olha, ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velho não se desviar dele, é um princípio. É um princípio geral para a sua vida que você deve executá-lo, ok? Não é um livro de promessas. Pode avançar. Bom, vamos então para os passos para uma correta interpretação. Aqui é uma síntese que a gente tem que lembrar desses pressupostos iniciais que a gente falou, né? Os pressupostos bíblicos lá atrás de que Deus é Deus, de que a Bíblia é inerrante, de que a palavra de Deus é infalível, são pressupostos iniciais que eu tenho que ter na minha vida. Depois eu vou fazer aquelas análises todas que nós falamos aqui, histórica, teológica e literária. E aí eu vou aplicar isso para a minha vida. Olha só, quando eu tenho pressupostos iniciais no meu coração, de um coração regenerado, que a gente falou daquela árvore, quando eu faço análise histórica, literária e teológica e aplico isso para a minha vida, essa é a sequência que você tem que ter quando você vai analisar um texto bíblico. E aí avança, Ângelo. E aí vem para um dos slides mais importantes, esse e o próximo. Porque, gente, isso aqui é um slide que você tem que ter no seu coração. No seu coração. Nós temos um autor bíblico que foi inspirado por Deus. E esse texto vai iluminar o nosso coração. Nós somos os destinatários. Há uma interpretação que nós temos que fazer e uma aplicação para essa audiência que está ouvindo, que no caso são vocês. E aí eu tenho que considerar tudo isso aqui, olha, contexto sociocultural, econômico, político, geográfico, religioso, que a gente já falou. De quem é esse texto, o autor? Para quem ele foi escrito, o destinatário? Quando que ele foi escrito, é a ocasião? Onde que é o local da origem? Por quê? Qual que é a intenção do autor? E como ele escreveu isso? Quais são os argumentos? Quando eu vou aplicar, qual que é o significado desse texto? Qual que é a teologia bíblica? O que é teologia bíblica, irmãos? É aquela teologia da revelação progressiva. A teologia sistemática é aquele assunto que a gente estuda. Sabe, departamentos, gavetinhas? Tudo sobre Jesus, tudo sobre o Espírito Santo, tudo quem é Deus Pai, tudo sobre doutrina da igreja, tudo sobre escatologia. A sistemática faz esse engavetamento dos assuntos. Eu vou considerar confissão, credo, né? A cosmovisão cristã, aconselhamento, ética, família, sociedade. Eu estou aplicando para a minha vida. Então, quando eu pego esse contexto todo daquela época e vou tentar aplicar para a minha vida, esse é o nosso desafio. Como que eu vou entender os livros dos profetas menores, Naum, Abacuque, Sofonias, e vou aplicar na minha vida? Passa para o próximo, Ângelo. Bom, e aí esse slide eu já falei para vocês, mas existe um texto antigo, ele tem um sentido para aquelas pessoas para o qual o autor escreveu, que ele tem uma relação com Jesus e que eu vou aplicar para a minha vida.
Essa sequência você precisa gravar, essas setas laranja, essa sequência do texto bíblico você precisa gravar. Porque se eu pego o texto antigo e tento aplicar ele direto para a minha vida, eu vou só dar uma aplicação moral. Se eu pego esse texto bíblico e vou aplicar direto para Jesus, eu vou ter só uma tipologia de quem é Jesus. Como, por exemplo, o tabernáculo. O tabernáculo era a tipologia de Cristo. Se eu pego aquele texto, por exemplo, e pego, está sendo aplicado para o pessoal lá daquela época e tento aplicar direto na minha vida, eu vou trazer uma alegoria. Como aqueles montes que Paulo usa de Sara e Agar, né? Como aqueles montes que ele traz como alegoria. Então, irmãos, quando eu pego um texto original, foi aplicado para um público daquela época, aquilo ali aponta para Jesus e eu vou fazer uma aplicação para a minha vida. Quando você segue essa sequência, você vai ter êxito. Como você vai ter esses slides na sua mão, no seu celular, guarde eles com carinho. Guarde essas aulas com carinho para quando você for fazer as aplicações bíblicas. Pode avançar, Ângela. E aqui é o que eu chamo de hermenêutica de bolso, que é quase como se você tivesse um papel na sua mão todas as vezes que você fosse ler a Bíblia. E essa hermenêutica de bolso que eu chamo, que é esses slides que você tem que ter sempre, é isso que você vai ter que considerar sempre ao ler a Bíblia. Primeiro, eu já orei sobre o texto que está diante de mim, eu orei para pedir iluminação do Espírito Santo. Lembra que tem diferença entre iluminação, revelação e inspiração? Eu tenho clareza que eu dependo do Espírito Santo para a correta interpretação desse texto? Qual é o gênero literário que eu estou lendo? É uma narrativa? É uma poesia? É uma carta? Quem é o autor desse texto? Para quem ele foi escrito? Qual é o contexto amplo de todo o livro que eu estou lendo? Qual é o contexto imediato, que é o contexto específico? Qual é a cultura, localização, costume, contexto social que está ali à minha volta? Qual é o propósito? Por que o autor escreveu essa carta? Com qual objetivo? Com qual fundamento? Nós devemos buscar sempre a intenção do autor e não a minha. Como o texto original, eu coloquei entre aspas, porque já falei para os irmãos que o texto original a gente não tem mais, né? Nós não temos mais, a gente chama de autógrafos, que são os textos originais, tanto do grego e do Antigo Testamento, nós não temos mais, mas como esse texto nas línguas originais me ajuda a entender esse texto melhor. Pode avançar. Bom, quais outros textos da Bíblia me ajudam a entender esse texto? Essa conclusão que eu tirei contradiz alguma doutrina bíblica e básica da igreja? Ou seja, aquilo que a igreja já estudou ao longo dos anos, isso que eu tirei de conclusão contraria? Quais os assuntos da teologia sistemática, que eu falei daquelas gavetinhas, te ajuda a entender? E qual que é o contexto da teologia bíblica, a revelação progressiva da Escritura te ajuda a entender? E qual a relação desse texto com o Senhor Jesus, a unidade cristocêntrica do Antigo e do Novo Testamento? Lembre-se que o texto tem um sentido único. O método adotado pelos reformadores é aquela interpretação histórico-gramatical. Eu falei para vocês, lembra aquela interpretação alegórica, interpretação racionalista e a interpretação reformada, que é essa histórico-gramatical? Depois de tudo isso, como esse texto pode ser aplicado na minha vida hoje? E como eu posso pregar esse texto a outras pessoas? Eu sei que são 18 coisas que nós devemos considerar, mas todas elas são importantes. E você vai ter isso aqui na sua mão para você lembrar disso de novo. Eu sei que só eu falando aqui, talvez pode parecer muita informação, mas você tendo isso na mão, você vai te ajudar a lembrar. Nós vamos ter os exemplos aqui hoje. Pode passar. Vamos buscar então exemplos, como eu sempre trago para os irmãos. Vamos para um exemplo aqui. Próximo, Ângelo. Vamos para o texto de Gênesis. Bom, em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17 diz o seguinte: E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Próximo. Vamos fazer uma pergunta? Olha qual que é o problema que a gente tem aqui com esse texto. Por que Adão não morreu no dia em que ele comeu do fruto proibido, como Deus dissera que aconteceria? Lá em Gênesis 2,17,
Deus disse a Adão com respeito à árvore proibida: no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Mas depois que Adão peca, Adão ainda viveu a idade de 930 anos, conforme Gênesis 5:5. Nós temos um problema. Por que Adão não morre imediatamente quando ele come do fruto da árvore proibida? Por quê? Vamos à resposta? Não gosto de ficar fazendo tensão demais para os irmãos, buscando então a solução. A palavra dia, que é a palavra no hebraico chamada Yom, ela nem sempre significa um dia de 24 horas. Olha que importância, né? Aqui entrou a importância, por exemplo, da gente saber o original daquela palavra, né? A palavra Yom também, dia, não significa todas as vezes 24 horas. Por exemplo, se eu disser assim, olha, nossa, o meu dia foi bom. Quando eu falo assim, o meu dia foi bom, não significa necessariamente que o meu dia de 24 horas foi bom. Eu disse que a minha vida naquele dia, especificamente naquela circunstância, foi um dia bom. Eu não estou dizendo necessariamente de 24 horas, né? É um exemplo. Outro exemplo aqui, por exemplo, como o Salmo 94. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem. Assim, realmente, Adão não morreu dentro de um dia, mas ele morreu um dia, entendeu? Um dia Adão morreu, mas ele não morreu em um dia, necessariamente em 24 horas, né? Então, Adão começa a morrer fisicamente no exato momento em que ele peca. Romanos, capítulo 5, verso 12. Então, isso aqui é muito importante, não sei se os irmãos sabiam. Adão não tinha a vida eterna até então. Quando Adão, irmãos, é criado, ele não é criado com a vida eterna. Adão precisaria passar pelo teste da obediência. Se Adão obedecesse a Deus e passasse pelo teste, ele ganharia a vida eterna. Até o momento, Adão não tinha essa vida eterna. Por que Adão não tinha vida eterna? Porque se Adão tivesse a vida eterna, ele teria perdido ela. E Deus não retira a vida eterna de nós. Nós não perdemos a vida eterna. Então, Adão não tinha a sua vida eterna. Ele ganharia ela se ele tivesse passado no teste. Como ele não é aprovado no teste, ele começa a morrer. A morte entra. E Adão então começa a ter uma vida degenerada, vamos assim dizer, e ele morre aos 930 anos. Então, Adão passou a experimentar da morte quando ele peca. Quando ele toma lá da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele começa a experimentar a morte, ainda que foi gradativa, ainda que levou 930 anos, mas ele começa a experimentar a morte. Por exemplo, você pode ter uma visão de quando um bebê nasce, ele fala assim, nossa, ele começou a vida dele. Tá, ele começou a vida dele, é verdade, mas ele também começou a morrer. Por que ele começou a morrer? Ele começou uma data, e a partir daquele primeiro dia de vida dele, os dias deles estão contando, ele está caminhando para a morte. Tudo depende de uma perspectiva de vida. É mais ou menos igual, vou usar um exemplo aqui do engenheiro, quando eu trabalhava lá na Barra João Leite. Ele falava o seguinte, toda vez que terminava o dia, dava 5 horas da tarde, a gente entrava no carro e vinha para Goiânia, ele falava dentro do carro, menos um dia de vida. Ele falava. Aí eu falava, não, seu Delberto, você tem que pensar de outra forma. Mais um dia de vida bem vivido. Era a perspectiva dele. Ele estava certo, menos um dia de vida, porque ele está caminhando para a morte. Mas eu estava vendo de outra perspectiva. Eu falava, não, mais um dia de vida bem vivido. Tudo é questão de perspectiva. Então Adão começa a morrer fisicamente no exato momento que ele peca. Mas ele também não só começa a morrer fisicamente, quando ele vai e morre nos 930 anos de vida dele, mas ele também morre espiritualmente naquele instante que ele peca. Porque ele começa há um rompimento da comunhão com Deus, há um rompimento da separação, ele se separa de Deus, ele é expulso do jardim. Então a morte espiritual entra. Então é não só a morte física de Adão começa a acontecer, mas a morte espiritual efetivamente começa a acontecer também, porque há uma separação de Deus. Então Deus não se enganou, Deus não, vou colocar bem entre aspas, mentiu dizendo que Adão não morreria. Ele morreria, ele passa a experimentar dessa morte. Então Adão morre de diversas formas, de fato cumprindo o pronunciamento de Deus em Gênesis capítulo 2, verso 17.
Vamos lá, próximo. Vamos ver um problema agora no livro de Êxodo. Bom, em Êxodo 1, 15 a 21 diz: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: olha, quando servirdes de parteira as hebreias, examinai, se for filho, ou seja, macho, homem, matai-o, mas se for filha, deixa-a viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixavam viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são vigorosas, e antes que chegue a parteira já deram luz aos seus filhos. O que elas fizeram? Elas estavam mentindo. Não sei se os irmãos se lembram disso, né? Elas mentiram aqui. Então Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, Deus lhes constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançai no Nilo, mas a todas as filhas deixai viver. Ou seja, as parteiras hebreias mentiram e desobedeceram uma autoridade. A autoridade ali, o rei de Faraó era uma autoridade. E elas não só desobedeceram essa autoridade, como também estavam mentindo. Então vamos ao nosso problema. Como que Deus pode abençoar as parteiras hebreias se elas desobedeceram a autoridade governamental de Faraó e ainda mentiram? Nós temos aqui um problema. A Bíblia declara que não há autoridade que não proceda de Deus e que as autoridades existem e foram por Ele instituídas. Romanos capítulo 13, ali está 1, mas é 13, 1. A Escritura diz também que os lábios dos mentirosos são abomináveis ao Senhor, conforme nós acabamos de ver um princípio bíblico, Provérbios capítulo 12, verso 22. Mas o Faraó, o rei do Egito, tinha dado uma ordem direta para as parteiras hebreias para matarem os meninos hebreus recém-nascidos. Bom, as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. As parteiras não apenas desobedeceram a Faraó, como também, quando elas questionou a respeito das suas ações, elas mentiram e disseram: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que cheguem a parteira já deram à luz aos filhos. Apesar disso, Êxodo 1:20 afirma que Deus fez bem às parteiras e lhes constituiu família, ou seja, Deus abençoou as parteiras. Como Deus então pode abençoar parteiras por desobediência à autoridade civil e ainda mentem? Nós não temos um problema aqui? Como é que Deus abençoa quem mente? Como é que Deus abençoa quem desobedece à autoridade civil constituída? É como se, a gente tivesse esse culto, fosse proibido, e chegasse aqui um fiscal e falava assim: vocês estão tendo culto? Aí eu chego na hora que não, a gente não está tendo culto não, a gente está tendo uma reunião de associação de bairro. E nós estamos decidindo aqui a melhor forma de combater o coronavírus. Eu estaria mentindo a uma autoridade civil. Então, além de eu desobedecer aquela autoridade civil que manda a igreja ficar fechada, eu estou mentindo para ela. Só um contexto aqui para você exemplificar. Vou exemplificar um outro contexto aqui, por exemplo, na época da Rússia. Quando a Rússia estava perseguindo o regime soviético, comunista, socialista, estava perseguindo cristãos. E um carro foi parado. E esse irmão estava indo para uma reunião de oração secreta. Os irmãos se reuniam nas casas de forma secreta. E esse irmão estava indo para lá. E aí ele virou para o guarda que parou ele e falou assim: onde você está indo? Aí ele, não sei, se foi Deus que iluminou ele, de alguma forma ele sobressaiu. Mas de fato, ele falou: estou indo para uma reunião. Aí o guarda perguntou: mas de que reunião? Não, uma reunião de família, nós vamos estar reunidos entre os irmãos, vamos estar reunidos. Ah, é? E o que vocês vão estar fazendo nessa reunião lá? O guarda perguntou. Não, a gente vai ler o testamento da família. E o testamento era o Novo Testamento e o Antigo Testamento. E os irmãos dele eram os irmãos da igreja. Ah, é? Ué, vocês estão lendo o testamento? É, porque o nosso irmão primogênito morreu, que é Jesus. E a gente vai ler o testamento dele, a família assim,
tá lá e a gente vai ler o que ele deixou escrito para nós. E ele foi liberado. Então, essa pessoa que foi parada, ela mentiu de certa forma? Sim e não. Sim, porque ela quis se livrar, mas não porque ela estava dizendo a verdade. E Deus o abençoou, o livrou da morte. Então, como é que Deus abençoa pessoas que mentem? Vamos responder isso? Não há dúvida de que as parteiras hebreias desobedeceram a Faraó por não matarem os meninos hebreus recém-nascidos. E por mentirem também a Faraó com a história de que sempre chegava lá mais tarde para cumprir as suas ordens. Não obstante, há uma justificativa moral para o que elas fizeram. Primeiro, o dilema moral em que as parteiras se achavam era inevitável. Ou elas mentiam, ou elas matavam. Ou elas obedeciam à lei maior de Deus, ou elas obedeciam à obrigação de Faraó. Em lugar então de cometer um infanticídio, que é matar bebês, e o seu próprio povo, as parteiras decidiram desobedecer à ordem de Faraó. Deus nos ordena que obedeçamos à autoridade governamental. É verdade, não é? Deus não quer que a gente obedeça às autoridades civis constituídas, não é verdade? Mas Ele nos ordena também que nós não assassinemos ninguém. Êxodo 20:13. A salvação de vidas inocentes é uma obrigação maior do que uma obediência ao governo civil. E aqui é uma questão de prioridade. Então, se por exemplo, os nossos governantes mandar matar pessoas, nós não vamos obedecer. Mesmo que a gente vá preso, mesmo que a gente minta, porque é uma lei maior de Deus acima dessa lei, dessa autoridade civil, mesmo que Deus nos ordenamos que nós obedecemos à autoridade civil. Mas quando a autoridade civil contraria a lei de Deus, nós temos autorização em desobedecê-los. Grave bem isso. Pode ficar tranquilo com o que você está ouvindo. Se uma autoridade civil te vier mandar fazer uma ordem que contraria a vontade de Deus, você tem a autoridade tranquila de desobedecer essa autoridade civil. Deus não considerou as parteiras responsáveis. Nem assim Ele nos trata sempre que a questão não for obedecer a uma obrigação menor para atender uma lei maior. No caso das parteiras, a lei maior refere-se à preservação de vida dos recém-nascidos. Segundo, o texto claramente afirma que Deus abençoou porque as parteiras temeram a Deus. E foi o temor que elas tiveram por Deus que as levou a fazer o que fosse necessário para salvar aquelas vidas inocentes. Assim, a falsa desculpa delas a Faraó foi uma parte essencial do esforço delas de preservarem aquelas vidas. Entendeu? É um texto um pouco difícil, mas essa é a saída que a gente vê mais clara. Vamos para o último exemplo que eu fiquei devendo para vocês de Esaú e Jacó. Vamos avançar. Bom, não sei se os irmãos se lembram da história, né? Jacó engana o seu pai, dizendo que era o seu irmão, né? Ó, pai, sou eu, seu filho Esaú, me abençoa, libera a bênção sobre mim, né? Como é que Deus abençoa Jacó? Você já parou para pensar nisso? Jacó mentiu, Jacó enganou, Jacó trapaceou, mas mesmo assim foi abençoado por Deus. Será que Deus abençoa a nossa trapaceia? Será que Deus abençoa a nossa mentira, a nossa trapaça, né? Será que Deus abençoa a nossa trapaça? Será que Deus abençoa a nossa mentira? Devemos mentir para sermos abençoados? Devemos trapacear para sermos abençoados? Claro que não. Mas como que Deus então abençoa Jacó? Vamos para a resposta. Bom, Deus abençoou Jacó. Isso significa que nós devemos mentir para sermos abençoados? É claro que não. Lembremos rapidamente do ocorrido. Esaú, ao voltar da caça, descobriu a mentira que o seu irmão tinha feito e pior, viu que perdera o direito de primogenitura. Gênesis 27. A mentira foi revelada e demonstrou ter mesmo pernas curtas. Como resultado de sua escolha, Jacó viveu errante por muito tempo. Aqui começa o primeiro problema. A mentira de Jacó não passou impune por Deus.
Jacó pagou um alto preço porque ele estava mentindo. Ele sofreu duras consequências pela mentira e pelo pecado dele. Mentira continua sendo mentira, continua sendo pecado desde aquela época até hoje. E Jacó colheu as consequências. Ele andou errante por muito tempo, ele andou fugido por muito tempo, ele andava com medo e com temor o tempo todo do seu irmão Esaú encontrar ele para matar ele. Ele teve que dividir rebanhos, colocar um na liderança, ele teve que entregar riquezas, ele perdeu dinheiro, muito dinheiro para o seu irmão, por causa de tudo isso que ele fez da mentira. Então a mentira dele continuou tendo as consequências. Pagou o preço da mentira ao levar consigo uma angústia insaciável. Até que teve um encontro com Cristo na luta da madrugada no vale de Jaboque, conforme Gênesis capítulo 32. Ali o seu coração estava desnudado. Reconhecia o seu erro cometido no passado e sabia que isso poderia ter lhe custado a própria vida. A mentira dele poderia ter tirado a vida dele. Ele desejava ter certeza do perdão de Deus. E naquele momento então noturno ele disse à pessoa com quem ele lutava: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Gênesis 32. A resposta veio em seguida: o seu nome não será mais Jacó, ou seja, enganador, mas será Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Jacó descobriu sempre que quando lutamos com Deus e não contra Deus, saímos vencedores, e o seu caráter então foi transformado. Gente, ele colheu duras consequências por causa da sua mentira, por tudo aquilo que ele semeou, basta ver a história. A questão aqui não é que Deus dá um tapinha nas nossas costas e diz: está tudo ok, você pode passar ileso diante dessa mentira e tudo vai correr bem na sua vida. Não foi isso que aconteceu com Jacó. Próximo. A tônica de tudo isso é a graça de Deus, apesar de nós mesmos. Ele nos abençoa apesar das nossas falhas, dos nossos erros. Então a bênção que Jacó recebeu não foi porque ele mentiu. Deus abençoou Jacó apesar da mentira dele, apesar das falhas dele. A despeito dos nossos pecados, ele ainda age em nossas vidas. Não há mérito nenhum em nós, o mérito é todo do Senhor. Isso demonstra a humanidade, uma humanidade que é falha, que carece da glória divina. E tanto Jacó e Esaú erraram. Devemos lembrar ainda que ao nascer, já foi profetizado que Jacó seria o herdeiro das bênçãos divinas, conforme Gênesis 25. Jacó foi perdoado pela graça divina porque Deus teve misericórdia dele mediante um arrependimento e confissão. Nós não vemos Esaú fazer isso. Jacó se arrependeu. Jacó confessou o seu pecado. A bênção maravilhosa, então, nós podemos ter a certeza de que se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Ao invés, então, da gente entender a Bíblia como dando uma desculpa para os nossos pecados, como foi o da mentira, devemos vê-las como mostrando graça de Deus sobre os nossos pecados. Foi o que Deus executou na vida de Jacó. Apesar dele ter mentido, apesar dele ter sido um trapaceiro, Deus exerceu misericórdia porque ele se arrependeu e clamou ao Senhor. Isso significa que não devemos tentar fazer o certo? Claro que nós devemos tentar fazer o certo. A Bíblia fala claramente para nós que nós devemos nos despojar do velho homem e nos revestirmos de Cristo. Deus não abençoou a mentira de Jacó, mas sim a sua busca constante pelo próprio Deus, e ele era incansável quanto a isso. Isso nós não podemos negar. A boa notícia é que se aceitarmos o senhorio de Cristo em nossas vidas, em arrependimento e confissão, os nossos pecados serão perdoados e seremos purificados dele. Isso é graça, nós não merecemos, e por seu amor e misericórdia. Então, fechando aqui para a gente finalizar a aula de hoje, nós não devemos olhar a história de Esaú e Jacó como Deus abençoando a mentira de Jacó. Não é isso. Ele colheu consequências por causa da mentira. Nós devemos ver a história de Esaú e Jacó, a misericórdia de Deus sobre Jacó, apesar dele ter mentido. Apesar dele ter mentido, e lá no Vale de Jaboque, ele se arrependeu, teve um encontro com Deus e foi abençoado pelo Senhor. Amém?
Domingo que vem, irmãos, eu só quero me deter, pode avançar que a gente terminou? Domingo que vem eu só quero me deter em muitos textos bíblicos, em vários exemplos, de textos até difíceis da gente interpretar e mais exemplos das Sagradas Escrituras. Eu já lancei as bases, nós não temos muito mais o que ver mais sobre